Olá pessoal, sou o Dr. Pedro Leopoldo, médico psiquiatra, e a gente vai começar um desafio, um projeto juntos. Nosso podcast, vamos compartilhar momentos, emoções, trabalhar sobre tema tão importante que é tua intimidade, a tua vida, e eu começo já agradecendo a oportunidade que você me dá de compartilhar esse momento tão importante, que é a tua ferida, a tua dor, a tua necessidade que você trouxe para mim. Muito obrigado mesmo, de coração. Pessoal, Almas em Papel, Cartas para a Cura. Esse podcast vai falar de você, mas óbvio, vai falar de mim. E eu queria falar um pouquinho de mim para você. Eu sou Pedro Leopoldo, sou médico psiquiatra e ao longo desses mais de 20 anos de psiquiatria, eu sinto a necessidade de ir além da abordagem medicamentosa, que eu acho fundamental, mas a abordagem que nós chamamos global, né? Tem sido, às vezes, até mal interpretado, mal entendido, olhar o ser humano de forma integral, mas eu acho fundamental. Quando nós abordamos a dor de um ser humano, nós tentemos ser integral. A gente tenta fazer uma abordagem integral mais humanizada possível, olhando a história, a cultura, o conceito, as dores, as crenças, não só crenças religiosas, mas crenças culturais e baseado, obviamente, na história de cada um. Então, esse sou eu. E a gente vai se conhecer, a gente vai compartilhar momento, vai ser muito, muito gostoso, muito interessante e tenho certeza, todos nós sairemos melhores pessoas depois dessa convivência. Pessoal, para nossa surpresa, nós tivemos muitas cartas e tivemos algumas cartas que foram muito semelhantes em suas descrições, em suas necessidades, em suas dores. Então, eu peguei uma carta e que representava mais as outras demandas semelhantes que vinham. Então, eu vou ler a carta e aí a gente vai, de acordo com... como se fosse mais uma sessão, né? De acordo com a fala, a gente vai interrompendo, a gente vai tentar pegar a palavra, frase e debater junto essa mensagem. Então, vamos lá. Dr. Pedro Leopoldo, escrevo-lhe hoje em busca de orientação. Tenho enfrentado uma ansiedade avassaladora devido a incertezas da pós-pandemia. Geralmente, nesse momento, eu pergunto, me ensina. Porque assim, eu sou médico, psiquiatra, estudo ansiedade, mas me ensina, o que é ansiedade em você? Como ela se manifesta no seu corpo? Como ela se manifesta na sua mente? Em que parte do seu corpo? Que horas que ela se manifesta em você? Então, tenta descrever para você, né? O que é essa ansiedade em você? Quais as sensações físicas e as sensações emocionais? E aí, eu já vou dar spoiler, ele fala as mudanças constantes e a pressão para me adaptar afetam a minha saúde mental. De que jeito? Como isso afeta a saúde mental? E aí, a gente explora novamente várias questões relacionadas à nossa saúde mental, né? Perguntinha básica que eu sempre faço. Aquela coisa simples, não estamos falando de grandes coisas, aquela coisa simples, que te dava prazer, beber água. Tá diferente? Tá diferente o prazer em assistir um jogo de futebol, né? Se reunir com os amigos, reunir com família. Como é que tá a sensação? A grande pergunta é, né? A lente. A lente mudou? Ficou uma lente mais fosca, uma lente com menos brilho, uma lente mais preto e branco? Essa pergunta é fundamental, né? Como é que nós estamos vendo, sentindo as coisas do dia a dia? Levantar para trabalhar, levantar para ir num show, levantar para jogar bola, levantar para ver os amigos. Como é que está essa energia? Como é que está esse ânimo aqui dentro? Essa é uma pergunta fundamental que nós temos que nos fazer, sempre. E aí eu vou aprofundar, né? Nós não temos, nós que eu digo, nós, tá, gente?
Todos nós temos o hábito, a maneira, o hábito de não buscarmos respirar 1 minuto e avaliar. Como é que eu estou me sentindo nesse momento? Eu estou sentindo prazer? Eu estou sentindo dor? Eu estou sentindo ânimo? E eu faço convite agora. Como é que está agora o teu corpo? Está tenso? Está cansado? Tem dor em algum lugar? Como é que está agora o teu ânimo? Como é que está agora a tua alegria? Como é que está agora a tua angústia? Né? Então, aprender a se perceber. Então, são coisas que se esse amigo tivesse aqui na minha frente, nós estaríamos explorando, né? Montando aquele quebra-cabeça. Como que você está se sentindo? Isso eu estou falando de um ponto, né? Que são emoções, sensações, percepções. Ele falou em adaptação, né? Como é que está a questão de peso? Ganhou peso ou perdeu peso? Como é que está a questão alimentar? Está comendo desnecessariamente? Está beliscando demais? Ou perdeu a fome, perdeu a vontade de comer e está esquecendo de comer? E aí a nossa vedete, né? Que a gente sempre pergunta, a gente já publicou aqui, falou aqui, foram 2 vezes, né, Alden, que nós fizemos, né? Seu sono? Como está o seu sono? Está acordando disposto? Está conseguindo dormir? Está conseguindo praticar a tua higiene do sono? Então, gente, você vê que na segunda linha a gente já tem muita coisa para perguntar. E, gente, não é um luxo, tá? É uma necessidade. Autocuidado é uma necessidade. Por isso que nós estamos aqui promovendo o autocuidado, né? Buscando desenvolver em você esse autocuidado. Então, vamos lá. Olha que frase significativa e importante. Sinto-me perdido e incapaz de lidar com as expectativas. Meu trabalho, antes estável, tornou-se incerto e as relações pessoais parecem ter perdido o equilíbrio. Tá? Então, esse nosso amigo está trazendo alguma coisa muito, muito importante, muito impactante que aconteceu com todos nós. E aí eu volto, né? Novamente, todos nós. Porque é normal, em algum momento, nós nos sentirmos inseguros. É normal, em algum momento, nós nos sentirmos perdidos. É normal termos medo de tomar uma decisão ou outra. É normal. Mas, quando isso causa um sofrimento intenso, quando isso atrapalha nossas noites de sono, quando isso atrapalha nosso ânimo, nossa capacidade de fazer as coisas, né? Aí realmente é uma bandeira vermelha que acende aqui, que nós temos que ficar atentos. Então, essa palavra que ele diz aqui, sinto-me perdido. É fundamental que a gente já pegue isso aqui e leve para o seguinte contexto. Quando eu me sinto perdido, nós temos que buscar uma ajuda de alguém de fora. Alguém de fora, alguém neutro, alguém especializado. E aí eu falo da psicoterapia. Porque é normal, como eu disse, que a gente se sinta perdido. Mas a psicoterapia, ele é um espelho, mas é um espelho técnico, que ajuda a gente a se encontrar. Não traz curas para nós, não traz palavras mágicas, mas uma das coisas fundamentais da psicoterapia é isso. Ela ajuda a gente a se localizar no mundo. Que lugar eu ocupo, né? Qual a minha importância, quais as minhas necessidades, quais os meus medos. Ou seja, eu brinco de ponto cego, né? Sabe quando está dirigindo e parece que você olhou no retrovisor e não tinha um carro, a hora que você vai sair da faixa e tinha um carro, tinha uma bicicleta, tinha uma moto? Ponto cego. A psicoterapia ajuda a gente a ver esse ponto cego. E eu acho que você já viu alguma coisa, porque você já falou, me sinto perdido. Às vezes nós estamos tão adoecidos que nem não nos damos conta de que estamos perdidos. Olha só, né? A gravidade disso. E aí, a outra sensação muito importante, incapaz de lidar com as expectativas. Então, essa sensação de incapacidade é muito comum nesses processos de ansiedade, nesses processos de depressão. A gente se sente incapaz, né? Nós usamos um termo na saúde mental que é a impotência, né? Eu me sinto impotente. Uma questão muito importante que é
perceber a nossa impotência, compreender a nossa impotência. Até que ponto eu estou numa condição de compreensão, até que ponto eu estou superlativando, eu estou aumentando meu conceito, a minha ideia de impotência, né? Até que ponto aquele trabalho que era simples passou a ser um muro para eu carregar, uma montanha para eu carregar. O sentir o peso nas costas, né? Então, pelo que eu percebo, o trabalho do amigo era algo que já tinha uma certa instabilidade e agora a incerteza virou um monstro para ele. Então, lidar com expectativas, lidar com a incerteza que todos nós temos, né, já virou algo muito, muito, muito pesado. Lidar com o antes instável tornou-se incerto, né? E as relações pessoais parecem ter perdido o equilíbrio. Olha que sintomático. O tempo todo, o nosso amigo fala de quê? De incerteza, né? De insegurança. Então, na minha percepção, e aí, gente, todas as aspas, todas as licenças, né? Porque nós estamos lidando com uma carta, né? Que está representando outras cartas, mas eu estou lidando com uma carta. Mas me dá a impressão nesse discurso aqui que não é o trabalho que está incerto. Não são as relações que estão... Como é que é a palavra que ele usou? Perdido o equilíbrio. É aqui dentro. Nós estamos desequilibrados, nós estamos inseguros, e aí a gente projeta essa insegurança. Onde? No trabalho, no familiar, nos amigos, nas relações. Então, mais uma vez eu volto à ideia da psicoterapia. Enquanto eu não me estabilizar aqui dentro, não olhar o ponto cego, não perceber a minha insegurança e trabalhar a minha insegurança, todas as outras coisas com as quais eu me relaciono vão parecer inseguras, né? Vão parecer fontes de insegurança, porque a insegurança está aqui dentro. E veja bem, estamos falando aqui numa relação pós-pandemia. Nós não sabemos o que aconteceu com o nosso amigo aqui na pandemia. Quantas pessoas ele perdeu? Se foram amigos, se foram parentes, né? Quantas pessoas que ele viu, pessoas, trabalhos, que ele viu desmoronar do seu lado. Então, é natural que a pandemia tenha gerado em todos nós muita insegurança, muito medo, né? Afinal de contas, a pandemia foi a morte batendo na porta e dizendo, olha, não sabemos quem vai ser o próximo. Então, esse relato de insegurança, né, que foi gerado na pandemia, e a insegurança também gera ansiedade, é algo muito, muito genuíno, muito verdadeiro, que aconteceu com muitas pessoas. E, gente, eu parabenizo, vou fazer aqui um corte no meio da carta, eu parabenizo. Primeiro, foi um homem procurando ajuda, né? E foi uma pessoa que percebeu a sua insegurança, percebeu a sua dor. Quantas pessoas não percebem a sua dor emocional e estão vivendo, e estão trabalhando, estão agindo, e essa dor emocional, este trauma, está lá em silêncio, guiando a vida da pessoa. Você imagina nós sermos guiados por um acontecimento e nós não termos percepção disso. Então, essa pessoa está realmente de parabéns por buscar ajuda. Então, pessoal, é muito importante nós lembrarmos que nós ainda estamos, sim, pagando a conta da pandemia, a conta emocional, sem falar nas várias outras contas, né? A conta emocional, a conta da saúde mental. Estamos, sim, pagando essa conta, estamos, sim, vivenciando o reflexo dela, e tem muita gente com dores, com traumas, né? Com eventos traumáticos que aconteceram na pandemia, direto ou indiretamente, e que, às vezes, a gente esquece. E refletir sobre isso, trabalhar sobre isso é muito importante. Entender o que esse trauma causou em todos nós, muito importante. E aí, ele termina a carta dizendo assim, como posso superar esses desafios e encontrar serenidade em meio ao caos? Tá? Então, meu amigo, mais uma vez, eu te parabenizo, porque você já buscou ajuda, você já está buscando caminhos, tenho certeza que você está buscando meios, né, para encontrar a serenidade, para
para resolver, né? Para ir atrás dessa cura. Então, nós vamos trabalhar aqui, obviamente, com conselhos, né? Com insights, com percepções, né? Com a minha experiência. Não vou falar em medicação agora, porque não faz sentido. O que faz sentido é buscarmos este equilíbrio em você. Então, o buscar ajuda. E aí, gente, como é esse buscar ajuda para você? Nós sabemos hoje que poucas pessoas, em relação ao montante, têm acesso realmente a um psicólogo, a uma psicoterapia. Buscar ajuda, se possível, nesse aspecto, né, da psicoterapia, nesse suporte psicoterápico é fundamental. Mas também todas as coisas que nós podemos fazer para o autocuidado. Alimentação, higiene do sono, atividade física, né? E a primeira coisa que eu diria, aprender a olhar o que está acontecendo aqui dentro. Que caos é esse? Esse caos olha só que interessante, esse caos me remete ao quê, né? Quais emoções, quais sensações, quais lembranças que esse caos aqui dentro me remete. Então, observar esse caos. Como eu já falei para vocês, eu sou adepto da meditação. Existem várias linhas de meditação e eu sempre digo, né, aprenda a meditar. Mas meditar não é apenas aquietar a mente, que é fundamental. A meditar é mais do que isso. É aprender a olhar para si de forma um pouco mais distante, né? Aprender a descrever uma emoção, uma sensação, sem evitar, sem emitir um julgamento e uma ação de forma impensada, né? Então, aprender a pensar, olha que interessante, aprender a pensar no que eu estou pensando, aprender a pensar no que eu estou sentindo, de uma forma cada vez mais lúcida. Isso aí eu acho muito, muito importante. Trabalhar as questões de autocuidado, afinal de contas, nós estamos vestidos, né? Estamos vivendo num corpo, num cérebro, e esse cérebro demanda algumas necessidades, como dormir, comer bem, evitar o estímulo de estimulantes, né? O nosso café, que eu estou doido para pedir um café agora para produção, mas vou esperar um pouquinho, o nosso café. E, gente, uma coisa que eu tenho visto absurdamente, o tanto de pessoas usando energético. Energético ao acordar, energético de tarde, energético de noite. Ou seja, nós não estamos respeitando o nosso corpo, tá? Então, aprender a respeitar esse corpo é fundamental. Então, trabalhar com higiene do sono, atividade física, alimentação e limites. Esse é um ponto muito importante. E aí eu volto à necessidade da terapia, porque para nós conseguirmos dar limites, nós precisamos entender por quê. Por que eu estou dando limite? Por que eu estou dizendo não para alguma coisa e por que eu estou dizendo sim para outra coisa? Então, equilibrar o sim e o não é fundamental. Tomar consciência, né, do porquê que eu estou trabalhando com sim, com não, é muito importante. Porque senão, gente, nós vamos trabalhar com sim e não automáticos. Lembra que eu falei dos automatismos, dos traumas? Então, por exemplo, uma autoestima baixa, uma insegurança, talvez me gere a fazer um monte de sim para ser aceito, para ser agradável, para ser legal, para não, entre aspas, agredir o outro. Mas esse sim está me agredindo, está falando da minha insegurança. Então, o processo de terapia é fundamental. Com apreço, um amigo. E aí, gente, meu coração se encheu de alegria. Verdade. Porque, assim, 95%, talvez, da minha clientela é mulher. Mas o homem não tem problema? Tem. Mas quem busca ajuda é a mulher, muitas vezes. E o homem ainda não aprendeu a buscar ajuda. Então, os homens que procuram um psiquiatra, os homens que procuram o trabalho da psicologia, da psicoterapia, estão muito, muito de parabéns. Que eles estão promovendo o autocuidado. O homem que busca o apoio, o suporte psicoterápico, olha que coisa importante, né? Ele está impactando a melhora aqui dentro dele, mas de todos com quem ele convive, né? Então, curando essa ferida aqui do homem,
Nós estamos curando as relações, as interações. Estamos desenvolvendo interações sociais cada vez mais saudáveis. Então, eu parabenizo você, homem, né? Estamos aí, né, Alden, no Novembro Azul, né? Que é uma proposta de autocuidado global para o homem. Então, eu fiquei muito, muito feliz em que a gente chegou à conclusão aqui de uma carta de um homem. Primeiro convidado, né? Primeiro convidado. E ainda faz um carinho pra gente. Olha que legal. Vou acompanhar seu podcast rigorosamente e acredito muito que suas orientações vão iluminar meu caminho e o de outras pessoas que estão passando pelos mesmos problemas que eu, né? Então, eu fico muito feliz, né? E agradeço essa confiança. Gente, mas vamos lá, vamos discutir um pouquinho mais, né? O que eu senti nessa carta? Eu sempre termino, e várias vezes ao longo da consulta eu pergunto, o que você está sentindo? O que você está sentindo? E agora eu vou falar, o que eu senti, né? Qual é a palavra que eu senti agora nesse momento em que eu leio a carta, em que eu faço essa interação, né? Eu estou olhando para uma câmera, mas para mim é como se eu tivesse essa pessoa aqui, né, corporificada na minha frente. A minha sensação é de insegurança. E você? Qual foi? O que você, ao longo dessa carta aí, o que você achou? O que você sentiu, né? Qual é a sensação? E aí, olha só, olha a técnica, olha o bizu que eu vou dar. Não pensa não. O que você sentiu? Sensação, né, que eu tive foi de insegurança. E aí, como trabalhar a insegurança? Temos meios físicos e meios psicológicos, que são, a gente só fala separado, mas elas estão aqui, ó. E os meios físicos estão associados aí com atividade física, talvez nessa atividade física, se possível, trabalhar com alguma coisa que seja relativa a uma luta, alguma coisa que traga vigor para esse corpo. E por que eu falo isso, gente? Lá na meditação, lembra que a gente falou a mente influencia o corpo, eu aprender a relaxar, né? Mas o corpo também vai influenciar a mente. Então, aprender a ter atitudes de segurança, atitudes de autoestima, também vão nos estimular aqui a ter mais segurança. E óbvio, né? Óbvio que o principal processo, na minha percepção, ainda é o processo de psicoterapia, que é tentar entender as nossas inseguranças, de onde vêm e tratá-las. Então, pessoal, como é que eu resumiria essa carta? Insegurança. Insegurança, né, que está dentro de todos nós, ela explodiu na alma desse nosso amigo. Traz ansiedade, né? A insegurança pode se expressar de diversas formas. No caso dele, ele fala de ansiedade, né? E ele fala da instabilidade das relações, instabilidade no trabalho. Mas a insegurança, ela tem uma expressão muito mais comum que nós conhecemos por aí no dia a dia, que chama-se agressividade. Então, cuide muito da sua insegurança. Observe muito, porque nós podemos ser agressivos, reativos e tomar atitudes extremamente inadequadas, guiados pela nossa insegurança. Meu amigo, minha amiga, é com muita alegria e muita gratidão mesmo que a gente vai para a parte final desse podcast, dessa conversa. Então, eu quero te agradecer e te pedir, manda suas cartas, manda suas opiniões, compartilha com a gente, vamos interagir. Acho que vai ser muito rico para todos nós. E aí, para você mandar para a gente a sua mensagem, a sua carta, tem um WhatsApp, tá? Então, é 619-8155-3131. Manda para a gente, vamos conversar. Um abraço, muito obrigado. Pessoal, eu quero muito agradecer a companhia de vocês, o apoio, quem ajudou até aqui. Mas eu quero falar para você, é um desafio pessoal, é algo realmente muito novo fazer esse podcast, fazer esse trabalho. Ele requer uma série de investimentos de diversas ordens e eu quero pedir o teu apoio, a tua ajuda, a tua presença, o teu compartilhamento, né? O velho curta, compartilhe, divulgue, é muito real e muito necessário para mim
nesse momento. Vamos junto divulgar essa mensagem, vamos junto trazer levar esse conteúdo para quantas pessoas precisarem, tá? Traz também a tua dúvida, traz também a tua discordância, afinal de contas, isso aqui não é um espaço de verdades. Pelo contrário, nós estamos aqui compartilhando experiências, compartilhando visões, e eu acho que vai ser muito, muito rico para todos nós. Um abraço e, olha, muito, muito obrigado mesmo.